Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Karina ressalta que Renata precisa se alimentar. A mocinha fala para a costureira que não quer voltar para a Bonita. Karina insinua que Renata pode ser criticada pelos habitantes do povoado por ficar fora de casa. A costureira garante para a mocinha que Jerônimo a ama. Karina fala para Renata que um vingativo está arrasado. A mocinha reflete. Renata revela para Karina que é maltratada por Jerônimo. Ela emociona a costureira. Renata comenta com Karina que foi enganada por Jerônimo. A mocinha se sente infeliz. Karina pede para Renata manter a calma. A mocinha enxuga suas lágrimas. Karina ressalta que Renata pode confiar nela. A costureira entrega a carta de Jerônimo para a mocinha. Karina decide cozinhar. Renata pensa em ler a carta. Renata lê a carta. Ela não se comove. Augusto vai ao quarto de Renata novamente. Ela volta a agradecê-lo pelo resgate. Augusto pede para Renata parar de chorar. Ela o confessa que está arrasada. Renata esclarece para Augusto que errou ao se casar com Jerônimo. Ela crê que é uma idiota. Renata comenta com Augusto que não pode voltar para a capital. Ela fala para o vilão que rejeitou os conselhos dos pais. Augusto sugere que Renata more na Cruz do Amor. Ele ressalta que a mocinha ainda precisa se recuperar plenamente. Augusto fala para Renata que a fazenda também é dela. Ela ressalta que valoriza a amizade dele. Álvaro persegue Karina. Ele fala para ela que eles ainda podem salvar o casamento. Álvaro promete a Karina que vai mudar. Ela não acredita. Álvaro assegura para Karina que está arrependido. Ela fala para o marido que não pode se distrair. Regina e Antônio vão à capela. Ela fala para ele que se sente lisonjeada com a homenagem. Regina pede para Antônio não correr riscos. Ela o abençoa. Antônio reza. Começa o evento. Todos aplaudem Antônio. Carla, Regina e Inês fofocam. Isidro e André decidem torcer por Antônio. O ciumento doma o animal. Antônio manda um beijo para Regina. Ele a homenageia diante de todos. Antônio joga o chapéu para Regina. O espetáculo segue. Antônio não corre grandes riscos. A situação começa a mudar de figura. Antônio e o touro se encaram. O ciumento continua vencendo. Todos sentem orgulho de Antônio e se levantam. O ciumento vence o touro. Karina alimenta Renata. A costureira fala para a mocinha que pode ajudá-la a tomar banho. Karina comenta com Renata que sente prazer em servi-la. A costureira relembra o que viu. Renata não crê que Augusto é capaz de prejudicá-la. Aurora exige que o vilão expulse a mocinha da fazenda. Augusto não se importa com a ordem da loira. Aurora ressalta que o vilão fará com que Renata fique mal falada. Augusto assegura para a loira que a mocinha não seguirá infeliz. César deixa Constanza em casa. Eles admitem que adoraram o passeio. César decide desabafar. Ele confessa para Constanza que está apaixonado por ela. Honório chega na residência. Ele interrompe a conversa. Josefina vê as fotos que Roberta tirou. As vilãs planejam acabar com o casamento de Constanza. Elas seguem dispostas a destruir a Morena. Josefina comenta com Roberta que Constanza foi a mentora do contrato pré-nupcial. A Morena se surpreende com a chegada repentina de Honório. O empresário sugere que César jante na residência. O jovem não aceita. Honório ressalta que não se incomoda com a amizade de Constanza e César. O jovem decide ir embora. Honório beija Constanza. Lázaro fala para Jerônimo que Karina também se hospedou na Cruz do Amor. Eles exaltam a atitude da costureira. Lázaro comenta com Jerônimo que Karina foi educada com os valores conservadores. O vingativo fala para o funcionário que um casamento nunca é fácil. Lázaro ressalta que Jerônimo não pensa como os moradores do interior. Carlos e Matilde saem juntos. Ele percebe que a empregada segue emburrada. Carlos pede para Matilde se soltar. Ela fala para ele que não quer dançar. Carlos arrasta Matilde. Eles dançam juntos e se divertem. Antônio comenta com os convidados que viveu um dia especial. Isidro ressalta que o ciumento se saiu muito bem. Antônio celebra por ter voltado a amar. Ele fala para Regina que eles ficaram juntos até a eternidade.
Carla pede para a filha discursar. Regina fica sem palavras. Ela admite para Antônio que gosta do amor dele. Regina desiste de expor seus sentimentos. Ela celebra o triunfo de Antônio. Regina fala para Inês que não pode expor o noivo ao ridículo. Todos voltam a brindar. Humberto também deseja vencer o touro. Honório assiste um programa. Ele desliga a televisão. Honório não sabe se deve contar a verdade para Constanza. Ele crê que não seria perdoado pela esposa. Branca chora. Ela manda várias mensagens para Honório. Branca tenta fazer chantagem emocional com o patrão. Ela fala para Honório que quer saber mais dele. César surge em seu quarto. Ele pensa em Constanza. César retira o fone. Ele pega o celular. César não sabe o que fazer. Constanza relembra a declaração do jovem. A morena admite que César mexe com ela. Constanza crê que está alimentando o ego. Ela ressalta que não pode agir incorretamente. Honório reitera que os anos não tiraram a beleza de Constanza. Ela reage envaidecida. Honório relembra Constanza que sempre a amou. Ela sente um tom de nostalgia e tristeza. Honório desconversa. Aurora vai à bonita. Ela alarma Jerônimo. Aurora fala para o vingativo que Renata pretende morar na Cruz do Amor. Eles pensam em fazer algo. Aurora admite para Jerônimo que Augusto gosta de Renata. Eles temem que a mocinha caia nas garras do vilão. Aurora fala para Jerônimo que não pretende desistir de Augusto. Ela exige a ajuda dele. Renata toca em sua aliança. Augusto segue em cima da mocinha. Renata fala para o vilão que deu um jeito no pescoço. Ela não para de sentir dor. Augusto ressalta que Renata precisa fazer alguns exames. Ela não se opõe. Augusto beija a testa de Renata. Carina surge com um chá. Renata ressalta que a costureira já pode descansar. Carina fala para a mocinha que conseguiu um colchão para acompanhá-la no quarto. Augusto se irrita. Carlos e Matilde regressam. Ela admite para ele que se divertiu. Carlos celebra por ter alegrado Matilde. Ele fala para ela que foi muito invejado. Carlos comenta que Matilde tem um gênio difícil. Ela começa a chorar. Matilde fala para Carlos que é amaldiçoada. Ele não entende nada. Matilde revela para Carlos que já enterrou 2 namorados. Ela comenta com ele que é uma espécie de viúva negra. Matilde insinua que Carlos está correndo risco ao lado dela. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Aurora se deita. Augusto surge no escritório. Aurora sofre com a solidão. Augusto olha para os desenhos. Renata e Jerônimo não conseguem dormir. No dia seguinte, a mocinha se levanta. Renata fica tonta. Álvaro atesta que a mocinha segue fraca. Renata comenta com Aurora que está melhorando. A mocinha pede para a loira acompanhá-la no hospital. Aurora aceita. Augusto impede que a loira saia da fazenda. Ele ressalta que a Aurora precisa organizar os convites da festa. Renata insiste para desfrutar a presença da loira. Augusto volta a ceder. Eulália serve os patrões. Josefina pensa em encomendar um novo vestido. Ela relata para Gonçalo que o casamento não pode ser simples. Josefina critica Renata. Gonçalo sugere que a esposa não participe dos preparativos. Josefina lê o jornal. Ela encontra algo surpreendente. Josefina insinua que Gonçalo já foi trocado por Regina. A víbora esfrega na cara do marido que a viúva está comprometida. Gonçalo se aborrece. Ele esclarece para Josefina que não teve nada com Regina. A víbora crê que Gonçalo torce pela morte dela. Josefina banca ofendida. Ela comunica a Gonçalo que morrerá em poucos meses. Ele também lê a matéria sobre Regina. Carlos limpa os sapatos. Lázaro comenta com Galego que há muita lama na fazenda. O capataz insinua que Carlos pode fazer Matilde feliz. O Galego relembra a noitada. Jerônimo aparece. Ele comenta com os demais que ninguém o diverte. Lázaro fala sozinho e ressalta que as pessoas da cidade são estranhas. Matilde insinua que Renata fará Carina de escrava. A costureira conta para a empregada que é amiga da mocinha. A Carina insinua para Matilde que Carlos é um bom partido. A costureira sugere que a empregada dê uma chance para o Galego. Renata faz os exames. Ela volta a ressaltar que Augusto e Álvaro salvaram a sua vida. O doutor insiste para Renata fazer um eletrocardiograma. A mocinha adia o exame.
Augusto pede para Renata se preparar para a festa da colheita. A mocinha comenta com os demais que quer deixar o interior. Augusto insiste para Renata participar da festa da colheita. Jerônimo fala a sua ideia para Carlos. O galego insinua que o amigo está prestes a cometer uma loucura. Carlos fala para Jerônimo que o ajudará, mesmo que não apoie a ideia dele. Roberta comenta com Matias que eles podem viajar em lua de mel. O bonitão informa a invejosa que não está apaixonado. Matias fala para Roberta que não pretende tocá-la. Ele a esclarece que só está se sacrificando por Renata. Roberta fala para Matias que não merece ser humilhada. Ela ameaça colocar a boca no trombone. Roberta exige que Matias cumpra com todas as obrigações do casamento. Ela o informa que tem dignidade. Roberta fala para Matias que eles devem manter as aparências. Ele recua. Matias aceita a viagem. Roberta esclarece para o bonitão que também quer morar com ele. Matias fica encurralado. O bonitão cede à vontade de Roberta. Carina celebra ao descobrir que Renata não tem nada grave. Augusto sugere que Álvaro e a esposa voltem para a casa deles. Carina decide continuar de olho em Renata. Aurora gosta da ideia. Augusto mantém as aparências. Branca vai à casa de Honório. Ela encontra Constanza. A morena conta para a secretária que Honório ainda não saiu. O empresário reencontra Branca. Ele não entende a visita dela. Branca inventa para Honório que ainda há uma pendência no negócio. Constanza sugere que o marido resolva o problema laboral. Branca ressalta que a morena é compreensiva. Honório e a secretária ficam a sós. Branca fala para o empresário que está preocupada com ele. Honório a informa que não tem nada para falar. Eles se estranham. Branca fala para Honório que merece um lugar na vida dele. Ela exige que ele vá em sua casa. Honório comunica a Branca que só haverá na empresa. Ela decide se retirar. Jerônimo surge em uma árvore. Ele escreve nomes. Aurora alcança Jerônimo. Ela fala para ele que já está. Selena convida César para sair. Ele volta a dar um fora nela e relata que já é hora dela se tocar. Selena esfrega na cara de César que Constanza é uma velha que jamais abandonará o marido. Ela insinua que o jovem quer ser sustentado. Selena relata para César que também tem dinheiro para dar para ele. O jovem se ofende. Selena exige que César priorize as garotas que ainda estão na flor da idade. O jovem percebe que ninguém o entende. Selena fala para César que Constanza nunca olhará para ele. Eles discutem. César fala para Selena que nunca vai se interessar por ela. Regina e Isidro surgem no hospital. A viúva comenta com um amigo que o estado dos feridos é grave. O médico surge. Ele fala para Regina que Antônio precisa ir para a capital. A viúva descobre que o ciumento passará por uma cirurgia. O médico fala para Regina que Antônio precisa ser transferido por helicóptero, ou do contrário, pode morrer durante o trajeto. Isidro sugere que a viúva ligue para Gonçalo. Regina fica receosa, ressaltando que não quer incomodar o ricaço. Isidro insiste e a relembra que se trata de uma emergência. Regina dá razão para o amigo. Na mansão, o celular toca, mas ninguém o atende. Eulália serve Gonçalo. Josefina escuta a ligação. Ela pega o telefone. Isidro acha a voz de Josefina familiar. Ele relembra o passado. Isidro recorda a sua discussão com Josefina. Ele fica impressionado. Isidro fala para Regina que a esposa de Gonçalo atendeu a ligação. Adriana conta para Honório que terminou com Matias. Ele lamenta. Honório fala para Adriana que vê Matias como um filho. Eles ressaltam que o casamento do bonitão com Roberta já está fadado ao fracasso. Adriana fala para Honório que não quer morar perto de Matias. Ele ressalta que a filha precisa aprender a conviver com o bonitão. Josefina insiste para saber o nome de Isidro. Ele pede para falar com Gonçalo. Josefina também reconhece a voz de Isidro. Gonçalo pega o telefone. Regina assume a ligação. Ela fala para Gonçalo que precisa de um favor. O ricaço descobre que o touro feriu Antônio. Regina fala para Gonçalo que precisa de um helicóptero. Ele a despreocupa. Josefina escuta o nome de Regina e arregala os olhos. Ela exige uma explicação de Gonçalo.
Josefina fala para o marido que a ligação da viúva foi um descaramento. Gonçalo conta para a esposa que Antônio está ferido. Josefina não se importa e faz um escândalo. Ela finge que está passando mal. Gonçalo esclarece para Josefina que vai ajudar Regina. A víbora chora. Josefina relembra a Gonçalo que viu fotos comprometedoras dele com Regina. O ricaço segue decidido a salvar Antônio. O Gonçalo sai. Josefina pensa em Isidro. Ela supõe que o ancião ainda mantém contato com Regina. Josefina crê que está delirando. Regina fala para Isidro que Gonçalo vai resolver o problema. Ele continua inquieto e fica pálido. Isidro fala para Regina que a voz de Josefina o fez lembrar algo. Ela reage curiosa. Isidro desiste de alarmar a viúva e desconversa. Honório fala para Adriana que eles não devem adiar os planos por conta de terceiros. Ela concorda. Adriana comenta com Honório que sente saudade de Renata. Eles percebem que a mocinha ainda não sabe nada sobre o casamento. Honório relembra a Adriana que Renata não ama Matias. A mocinha insinua para o pai que Roberta usou o bonitão para se vingar de Jerônimo. O empresário carrega as caixas. Isidro fala para Carla que eles voltarão para a capital. A idosa não gosta de saber que Gonçalo se envolveu na situação. Isidro desabafa com Inês. Regina sente pena de Antônio. Humberto crê que é o culpado pelo ocorrido. Regina relembra que Antônio participou do evento por ela. Humberto teme que o ciumento fique depressivo novamente. Regina fala para o acidentado que confia em Deus. Humberto ressalta que a viúva não pode desamparar Antônio. Isidro comenta com Inês que Josefina tem a mesma voz da sequestradora. A sócia do Centro da Esperança sugere que o marido procure o delegado. O médico fala para Regina que Gonçalo já chegou com a ambulância aérea. Antônio acorda e escuta o nome do rival. Augusto anda com Renata pela fazenda. Ela percebe que perdeu o celular e os cartões. Augusto fala para Renata que pode dá-la um novo aparelho. A mocinha deseja saber como Roberta está. Augusto sugere que Renata use o telefone da fazenda. Ela comenta com ele que não sabe o número de Adriana decorado. Renata confessa para Augusto que não quer ligar para sua casa. Ele ressalta que ela precisa abrir o jogo com os familiares. Augusto sugere que Renata convide Adriana para ir à fazenda. A mocinha se emociona. Renata ajuda Augusto a preparar os convites da festa da colheita. Regina conta para Antônio que pediu a ajuda de Gonçalo. O ciumento pede para falar com o rival. Regina vai ao encontro de Gonçalo e o deixa a par da situação. Antônio encontra o rival e o agradece. O ciumento crê que Regina o ama. Josefina conta para Roberta que Gonçalo correu para ver a viúva. As vilãs ressaltam que Regina é esperta. Josefina fala para Roberta que vai tirar proveito da situação. A víbora pede para a filha ligar para Gonçalo. O ricaço recebe a ligação. Roberta fala para Gonçalo que encontrou Josefina fora de si. Ela inventa para o pai que a víbora sumiu. Gonçalo fala para Roberta que voltará para casa. O ricaço pensa que Josefina vai cometer uma loucura. Roberta comenta com a mãe que Gonçalo acreditou em tudo. Josefina pede para a filha ir para a rua para começar a suposta busca. Alzira chora na plantação. Aurora encontra a odalisca. Ela crê que Alzira está chorando por Álvaro. A odalisca fala para Aurora que segue envergonhada. Alzira lamenta por ter traído a confiança de Carina. Ela fala para Aurora que não pode expor Ezequiel. Elas comentam que a infidelidade dói. Alzira admite para Aurora que está queimando por dentro. Elas desejam que o erro não tenha consequências e se abraçam. Álvaro encontra Carina sozinha. Ele pede mais uma oportunidade para a esposa. Álvaro insiste para Carina continuar do lado dele. Ela o chama de estuprador. Álvaro fala para Carina que já se livrou de todo o álcool que estava na residência. Ele a assegura que tudo voltará a ser como antes. Álvaro começa a comover Carina. Ele reitera para a esposa que será um excelente marido. Carina não recua em sua postura.
Álvaro segue tentando. Ele fala para Carina que não vive sem ela. Álvaro leva Carina às lágrimas. Ele o comunica que analisará o caso dele. Augusto pergunta o que motivou Renata a brigar com Jerônimo. Ela não fala nada. Renata conta para Augusto que decidiu participar da festa da colheita. Ele gosta da notícia. Renata comenta com Augusto que não acredita que Jerônimo fará uma festa. Ela crê que o marido está mal financeiramente. Augusto desmente Renata. Ele revela para ela que Jerônimo é milionário. Renata segue crendo que os investimentos do marido caíram. Augusto informa a mocinha que Jerônimo desistiu de vender a fazenda e o pagou uma multa milionária. O vilão também fala para Renata que Rafael comprou a bonita com dinheiro do irmão. A mocinha relembra que viu uma carta sobre a suposta falência do marido, percebendo que foi enganada. Augusto fala para Renata que Jerônimo quis testá-la. Aurora entra em cena. Renata passa mal. A mocinha decide ir para o quarto. Augusto comenta com Aurora que Jerônimo sempre mentiu para Renata. A loira percebe que o vilão está contente. Augusto informa a Aurora que Jerônimo fez Renata de boba e idiota. Ele pede para ela organizar os convites. Constanza e Matias conversam sobre o casamento. Ele confessa para ela que gostaria de se casar apaixonado. Matias admira o casamento dos tios. Adriana e Honório chegam na residência. Matias cumprimenta a baixinha. Roberta surge e finge um surto. Ela conta para os demais que Josefina desapareceu. Roberta segue o plano da mãe. Ela exige a ajuda dos tios. Josefina abre a porta. Ela se aproxima do carro. Josefina pega o batom. Ela picha o carro. Renata pega a carta de Jerônimo. Ela reitera que não conhece o marido. Renata recorda o fora que levou. Jerônimo comunica a Carlos que eles entrarão em ação durante a noite. O galego pensa em pedir a ajuda de Lázaro. Jerônimo não permite. Antônio chega na capital. Regina crê que o noivo se recuperará. Gonçalo comenta com a viúva que Antônio está em boas mãos. Regina fala para o ricaço que é a motivação do ciumento. Um repórter chega no local e faz perguntas sobre Antônio. Regina dá uma entrevista para a Televisa. Gonçalo resolve ir embora. Matias faz uma ligação. Ele fala para Gonçalo que não encontrou Josefina. Ninguém localiza a víbora. Roberta abraça Matias e deixa Adriana enciumada. Carina vai ao quarto de Renata. Ela cobre a mocinha. Carina lamenta por ter acordado Renata. A mocinha fala para a costureira que está ótima. Renata pede para Carina ajudá-la a se levantar. A mocinha interroga a costureira. Carina confirma para Renata que Jerônimo é rico. A costureira relembra que um vingativo quis comprar a terra de Álvaro. Renata fala para Carina que Jerônimo é pobre de alma. O vingativo revisa suas contas e lamenta por estar perdendo o amor da esposa. Aurora pede para Renata tomar os remédios. A mocinha comenta com os demais que a dor diminuiu. Renata cogita a possibilidade de deixar de tomar o analgésico. Aurora sugere que a mocinha não banque a forte. Augusto comenta com Renata que o sono é importante para a plena recuperação. A mocinha agradece o cuidado dos demais. Ela sente sono. Renata consegue andar sozinha. Aurora fala para Augusto que tem uma surpresa. Carlos e Jerônimo tentam sair. Matilde os vê. Ela começa a fazer perguntas. Carlos e Jerônimo não dão detalhes para Matilde e saem juntos. Renata coloca a sua camisola. Ela se deita mais uma vez. Renata apaga o abajur. Aurora carrega Augusto até a piscina. Ela começa a embebedá-lo. Aurora se insinua para Augusto. Ela o excita. Eles dão o maior amasso à beira da piscina. Uma pessoa misteriosa chega na Cruz do Amor e invade a fazenda. O ser oculto entra em um dos quartos. Renata dorme. Jerônimo mexe na esposa e a acorda. Ele pede para Renata ficar em silêncio. Ela não consegue reagir por conta dos remédios. Jerônimo pega Renata no colo.
ele inicia a rota de fuga. Jerônimo encontra Ezequiel. O capataz aponta uma arma para o vingativo. Gonçalo chega na mansão. Roberta demonstra a sua suposta aflição para o pai. Gonçalo decide ligar para Sintra. Roberta finge que desconhece a doença da mãe. Constanza pede para Gonçalo revelar a verdade. Roberta segue atuando. Gonçalo conta para a filha que Josefina tem um tumor. Roberta simula um ataque. Ela fala para os demais que Josefina não pode morrer. Gonçalo sugere que Roberta mantenha a fé. Ela comenta com o pai que Josefina sente ódio de Regina. Roberta pergunta se Gonçalo encontrou a viúva. Constanza descobre que Antônio está ferido. Roberta acusa Gonçalo de ter provocado a crise de Josefina. Ela culpa o pai pelo sumiço da víbora. Gonçalo reage desconcertado. Ele recebe o apoio de Matias. Ezequiel exige que Jerônimo deixe Renata na fazenda. O vingativo enfrenta o capataz. Jerônimo comunica a Ezequiel que o lugar de Renata é na Bonita. O capataz pensa em atirar. Carlos fica na toca. Augusto e Aurora namoram. Todos escutam um disparo. Jerônimo e Ezequiel continuam discutindo. Renata fala para o vingativo que não quer acompanhá-lo. Augusto reaparece. Ele chama Jerônimo de bandido. Renata informa ao marido que não é propriedade dele. Carlos pede para Jerônimo ir embora. Augusto ameaça matar o vingativo. Jerônimo desiste do sequestro. Augusto se senta no sofá. Renata segue atônita. Josefina surge em um restaurante. Ela recebe uma mensagem de Roberta. Josefina pega o batom novamente. Ela pede a conta para o garçom. Regina tenta apurar informações sobre Antônio. Carla acompanha a filha. Regina comenta com a mãe que não tem novas notícias. Inês pede para Isidro colocar André para dormir. Ela comenta com as amigas que o garoto está abalado. Regina ressalta que André não parece estar doente. Inês crê que o filho vai se recuperar. Carla pensa o mesmo. Inês teme que André sofra com os efeitos do transplante. Ela recebe um abraço. Regina consola a amiga. Elas também desejam a melhora de Antônio. Isidro come com André. O garoto toma os seus remédios. Isidro pede para André descansar. O garoto obedece ao pai. André comenta com Isidro que não está achando a doença ruim. O ancião estranha. André fala para Isidro que esquece que está doente. O garoto crê que Deus o castigou. André fala para Isidro que sempre conversa com o Altíssimo. O ancião ressalta que o filho tem uma visão diferente do mundo. André reitera para Isidro que será médico. O ancião reage orgulhoso. Josefina regressa. Gonçalo corre. Josefina finge estranhar a reunião familiar. Roberta inventa que estava preocupada com a mãe. Constanza reage desconfiada. Josefina finge ter esquecido que saiu. Gonçalo pede para a esposa se acalmar. Roberta fala para a mãe que está comemorando o noivado. Josefina segura as mãos da filha. Ela ressalta que precisa se arrumar. Gonçalo fala que Josefina está bonita. A víbora decide trocar de roupa. Adriana comenta que Josefina está com lapsos mentais. Matias crê que a víbora segue enlouquecendo. Constanza deseja partir. Roberta convida os tios para jantar. Ela busca consolo nos braços de Matias, para o incômodo de Adriana. Augusto fala para Renata que Jerônimo não voltará a colocar os pés na fazenda. A mocinha começa a ficar alegre com a atitude do marido. Aurora ressalta que Jerônimo agiu por amor. Augusto discorda. Ele ressalta que Jerônimo só quer dominar Renata. Augusto volta a se colocar às ordens da mocinha. Ele tira Aurora do quarto. Augusto questiona Ezequiel. O capataz fala para o patrão que arrombaram o cadeado. Augusto pede para Ezequiel interrogar os funcionários. O vilão supõe que há um traidor. Augusto encara Aurora. Jerônimo e Carlos regressam. Matilde e os demais informam ao vingativo que sabem de tudo, pois Ezequiel ligou. Manuela comenta com Jerônimo que o capataz está chateado. O vingativo não liga. Jerônimo proíbe os funcionários de fofocarem.
Carlos ressalta que valoriza a atitude do amigo. Matilde resolve deixar Jerônimo sozinho. Josefina dá as boas-vindas para Adriana. Roberta insinua que a baixinha sempre esteve perto da família. Josefina sugere que Constanza veja Adriana como filha. A baixinha muda de assunto. Gonçalo conta para os demais que Renata perdeu o celular. Roberta relembra que não conseguiu falar com a irmã. Josefina insinua para os demais que Renata não quer ser encontrada. Constanza crê que a mocinha não recebeu os recados. Josefina ressalta que Renata sempre foi ingrata. Roberta concorda. O doutor comunica para Regina que a operação terminou. Ele ressalta que a situação de Antônio ainda é crítica. O médico comenta que o ciumento precisa esperar 72 horas para saber o seu real estado. Regina agradece a ajuda de Deus. Carina e Lázaro andam pela plantação. Ela fala para ele que está bastante agradecida. Lázaro ressalta que Carina é a sua bênção. Ele reitera que sente muito carinho por ela. Lázaro propõe a Carina que eles reatem. Ele beija as mãos dela. Lázaro sussurra no ouvido de Carina. Ele reitera que jamais a esqueceu. Carina fica aérea. Ela se imagina em outra situação. Um cantor canta. Durante o delírio dos apaixonados, eles brincam pela fazenda. Lázaro e Carina se beijam na frente do cantor. O profissional solta a voz. Lázaro e Carina ficam abraçadinhos. Eles não param de namorar. Lázaro rodopia com Carina. O cantor toca violão. Lázaro e Carina ficam em um local mais tranquilo. O cantor mostra os seus dotes de dança. Carina toma o chapéu de Lázaro. Eles voltam a correr. Lázaro beija a testa de Carina mais uma vez. O cantor ressalta que o amor do casal é uma bênção. Lázaro e Carina celebram a união. O cantor encerra a canção. De volta à realidade, Carina fala para Lázaro que não projeta o futuro. Ela o relembra que não é livre. Carina fala para Lázaro que precisa de tempo. Ela ressalta que ainda não é o momento para eles reiniciarem a relação. Lázaro fala para Carina que não perderá a esperança. Renata liga para a empresa. Adriana atende. Renata comenta com a amiga que ficou quase incomunicável. A mocinha admite para Adriana que não está bem. Renata fala para a baixinha que a mandará um e-mail. A mocinha pede a ajuda de Adriana para descobrir algo. A baixinha faz anotações. Manuela percebe que Jerônimo comeu pouco. Ele não sente fome. Manuela fala para Jerônimo que pode aconselhá-lo. Ele pede para ela se sentar. Manuela age como mãe de Jerônimo. Ela fala para ele que as damas gostam de ser donas do próprio destino. Manuela sugere que Jerônimo mude de atitude com Renata. Ele permite que ela continue falando. Manuela ressalta que Jerônimo está afastando Renata. Ele confessa para ela que não suporta ver a mocinha com Augusto. Manuela insinua que Jerônimo não valorizou Renata. Ela ressalta que ele só provocou a esposa. Jerônimo insinua para Manuela que Renata não é uma santa. A cozinheira crê que a mocinha tem muita dignidade. Manuela fala para Jerônimo que Renata não é manipulável. Ela sugere que o patrão tenha mais paciência. Alzira procura Severino. Ela fala para ele que cometeu um grande pecado. Alzira inicia a confissão. Ela confessa para Severino que mentiu. Alzira revela para o padre que foi infiel. Ela conta para Severino que traiu 2 vezes de uma vez só. O sacerdote a interroga. Alzira revela para Severino que teve um caso com Álvaro. O padre arregala os olhos. Lázaro deixa Carina na cruz do amor. Ele promete passar para buscá-la à noite. Eles se despedem. Álvaro assusta Carina. Ele a pressiona por uma resposta. Carina fala para Álvaro que não quer ser pressionada. Severino dá um sermão em Alzira. Ela crê que merece um castigo. Severino exige que Alzira valorize Ezequiel. Ela o assegura que está arrependida. Severino sugere que Alzira não exploda a bomba. Ele passa penitências para ela.
Alzira fala para Severino que está sendo ameaçada por Álvaro. Adriana pergunta a Matias quais negócios Jerônimo tem na Europa. Ele estranha o questionamento da baixinha. Matias fala para Adriana que não pretende investigar Jerônimo, pois o odeia. A baixinha informa ao bonitão que é curiosa. Aurora comenta com Jerônimo que a fazenda está vigiada. Eles lamentam o fracasso do plano. Aurora fala para Jerônimo que Renata não está correndo perigo. Regina comenta com Inês que a vida dá voltas. A viúva se sente culpada pela decisão de Antônio. Regina fala para Inês que não pode abandonar o ciumento. A viúva comenta com a amiga que Antônio estava começando a deixar o passado de lado. Inês sugere que Regina viva um dia de cada vez. A viúva decide tomar banho. Roberta e Josefina folheiam revistas. A víbora reflete. Roberta fala para Josefina que a prioridade é o casamento. A víbora teme que Regina volte a atacar. Roberta fala para Josefina que elas não foram feitas para o amor. A víbora deduz que Gonçalo não deixará de procurar Regina. Roberta revela para Josefina que pretende mandar as fotografias para Honório. A víbora impede. Josefina pede para Roberta esperar o momento certo. A víbora ressalta que a filha precisa ser estratégica. Josefina fala para Roberta que quer ter o poder das fotos. Constanza e Honório encontram Regina no hospital. A viúva agradece a presença deles. Regina comenta com Constanza que precisa tomar um banho. Gonçalo aparece. Ele oferece uma carona para Regina. Ela fala para o ricaço que está com o carro de Inês. Regina ressalta que Gonçalo salvou a vida de Antônio. Ela tenta pagar a dívida. Gonçalo fala para Regina que arcará com o gasto. Ele reitera que está agindo por ela. Ezequiel comenta com Lázaro que não gostou de apontar a arma para Jerônimo. O marido de Alzira ressalta que foi obrigado a agir para manter o emprego. Lázaro fala para Ezequiel que o entende. O pai de Paulinho comenta com o irmão de Matilde que a situação está complicada. Lázaro relembra a Ezequiel que eles nunca deixaram de ser amigos, pois cresceram juntos. O irmão de Matilde fala para o amigo que Renata deu autorização para Carina ficar na fazenda. Ezequiel lamenta por ter dado as costas para a amiga. Lázaro sugere que o amigo não se preocupe com os problemas do patrão. Regina chega em casa. Ela encontra uma caixa. Regina e Carla pensam que pode haver outras pistas sobre a sequestrada. A viúva recebe o seu vestido de noiva. Regina lamenta por não ter pistas sobre a filha. Ela fala para Carla que quer se encher de esperança. A idosa sugere que Regina pense apenas na saúde de Antônio. A viúva comenta com a mãe que o casamento será adiado. Carla decide ir à missa. Regina pensa em Antônio. Renata se arrasta até a bonita. Ela olha para todos os detalhes da casa. Jerônimo reencontra Renata. Ele crê que ela voltou para ficar. Renata detém Jerônimo. Augusto pega o celular. Ele liga para a empresa. Augusto consegue falar com Gonçalo. O ricaço se surpreende com a ligação. Augusto comenta com Gonçalo que é amigo de Renata. O vilão convida o ricaço para ir à festa da colheita. Gonçalo pergunta a data da celebração. Augusto fala para o ricaço que Renata precisa da família reunida. A mocinha revela para Jerônimo que já sabe que ele não está falido. O vingativo admite que testou a esposa. Renata fala para Jerônimo que se casou por amor. Ela comenta com ele que sempre vive mentiras e enganos. Jerônimo ressalta que Renata também mentiu. Ele relembra que ela se apresentou como Adriana. Renata fala para Jerônimo que não fez mal a ninguém. Ele admite que pretende continuar testando a esposa. Renata fala para Jerônimo que sempre foi autossuficiente. Ele a comunica que conhece muitas ambiciosas. Renata fala para Jerônimo que nunca priorizou o dinheiro. Ela relembra que está no interior por ele. Renata fala para Jerônimo que deixou o conforto de lado. Ela reitera que renunciou a tudo por ele. Jerônimo cita Rafael. Renata crê que o marido está delirando. Ela fala para Jerônimo que a vida deles não depende de Rafael.
Renata exige que o marido revele o motivo de sempre associá-la ao falecido. Constanza encontra César no centro. Ele a convida para tomar café. Constanza tenta evitar César. Ele insiste. Renata cobra uma resposta de Jerônimo. Ele a relembra que Rafael tirou a própria vida por culpa da bonita. Jerônimo comunica à esposa que a suposta assassina é ambiciosa e sem escrúpulos. Ele fala para Renata que Rafael foi usado pela bonita, que o abandonou por interesse. Jerônimo informa a esposa que o desamor destruiu a vida do sonhador. Renata fala para o marido que não tem nada a ver com a situação. Ela crê que Jerônimo quer se vingar de todas as mulheres. Renata passa a perceber que o marido a pediu em casamento por motivos ocultos. Ele fala para a esposa que acreditava nela. Jerônimo insinua para Renata que não se enganou sobre ela. A mocinha o desmente. Renata assegura para Jerônimo que não é como a bonita. Ela o informa que não vai pagar por um erro de outra pessoa. Honório tenta terminar com Branca. Ele fala para ela que é incapaz de enganar Constanza. Honório exige que Branca esqueça a suposta transa. Ele fala para ela que eles terão apenas uma relação laboral. Honório deixa Branca falando sozinha. Ela olha para as fotos comprometedoras que tirou. Branca chora. Ela acaricia a imagem. Renata fala para Jerônimo que eles não podem ficar juntos. Ela o informa que seguirá na cruz do amor. Renata fala para Jerônimo que não quer o dinheiro dele. Ela sugere que o marido organize os sentimentos. Renata decide pegar o resto das suas roupas. Jerônimo informa a esposa que Gonçalo telefonou. Ele a pergunta o que deve falar para o sogro. Renata pede discrição a Jerônimo. A mocinha ressalta que o marido não precisa se preocupar com ela. Jerônimo fica aos prantos. Gonçalo fala para Matias que Renata está bem. Ele comenta com o filho sobre a festa da colheita. Gonçalo fala para Matias que Renata tem uma amizade forte com Augusto. O ricaço pensa em ir à festa. Matias insinua para Gonçalo que Jerônimo está colocando Renata contra a família. O ricaço discorda. Matias fala para Gonçalo que não sabe se deve ir à festa. O ricaço pede para o filho acompanhá-lo. Ele relembra a Matias que Renata precisa descobrir os detalhes da gravidez de Roberta. A mocinha arruma os seus pertences. Jerônimo e Renata sofrem. O vingativo percebe que está perdendo a esposa. Ela não se conforma com a situação. Jerônimo chora sem parar. Renata deseja morrer. César pergunta se Constanza sente algo por ele. Ela o chama de rapaz. Constanza admite que César é atraente e charmoso. Ela confessa que a presença dele a inquieta. César crê que Constanza o corresponde. Ela fala para ele que sempre foi fiel ao marido. César sugere que Constanza se divorcie. Ela fala para ele que sempre amou o marido. Constanza desilude César. Ela comenta com o jovem que sente apenas encantamento por ele. César fala para Constanza que pode fazê-la feliz. Ela comenta com ele que está envaidecida devido à novidade. Constanza esclarece para César que não o ama. Ele crê que ela está confusa. Constanza fala para César que eles serão apenas amigos. Ele lamenta. Constanza sugere a César que eles se afastem. Branca invade a sala de Honório. Ela fala para o empresário que ainda tem algo a dizer. Ele exige que a secretária seja profissional. Honório admite para Branca que cometeu um erro. Ela crê que ele quer demiti-la. Honório ressalta que Branca está tornando a situação insustentável. Ela insinua que o empresário é passional. Branca sugere que Honório não se reprima. Ela tenta beijá-lo. Honório se desvencilha de Branca. Ela fala para ele que eles podem manter tudo escondido. Adriana quase os flagra. Ela faz perguntas sobre o barco. Adriana fala para os empresários que precisa preparar a documentação. Ela nota que Honório está esquisito. Ele a despista. Jerônimo olha para a foto que Rafael ganhou da bonita. Ele lamenta por a suposta assassina não ser Roberta. Jerônimo ressalta que está vivendo um inferno. Alzira vai à cozinha e faz intriga. Matilde fica feliz com a partida de Renata. Manuela fala para a afilhada que o casamento ainda não terminou. Alzira comenta com as amigas que a paixão é difícil de dominar.
Manuela teme que Jerônimo e Augusto disputem Renata. Hermínia ressalta que a mocinha é decente. Matilde informa as amigas que não mete a mão no fogo por Renata. Manuela crê que Augusto é capaz de tudo para conseguir o que quer. Ela cita a infidelidade. Alzira arregala os olhos. Renata fala para Carina que gostaria de voltar para a capital. A mocinha comenta com a amiga que detesta amar Jerônimo. Renata conta para Carina que pretende encontrar a bonita. A costureira comenta com a mocinha que a misteriosa nunca apareceu publicamente. Carina conta para Renata que Jerônimo queria se vingar de Bonita. A mocinha pensa em vasculhar a fazenda. Jerônimo fala para Carlos que não fará festa da colheita. Ele informa ao amigo que não há o que festejar. Jerônimo pede para Carlos descobrir o que Renata pretende fazer. O galego nota que o amigo segue enciumado. Carlos chama Jerônimo de masoquista. O galego irrita o amigo, que começa a esmurrar a foto. Carlos sugere que Jerônimo esqueça Renata e a deixe em paz. O vingativo derruba a foto. Regina toca no vestido. Matilde arruma o escritório. Ela acha a foto que Jerônimo estava segurando. Regina encontra o seu carro pichado. Ela lê a mensagem: "Mamãe, vim te ver e você não estava." Augusto ressalta que Renata fez bem ao abandonar a fazenda. Ele fala para ela que conviveu pouco com Rafael. Renata informa a Augusto que precisa investigar a bonita. Ele sugere que ela não se meta no problema. Augusto crê que Renata não conseguirá salvar o casamento. Ele comenta que a mocinha está sendo vítima de uma obsessão. Matilde procura Carlos. Ela fala para o galego que Renata é a bonita. Matilde deduz que Jerônimo se casou por vingança. O vingativo aparece e confirma. Jerônimo fala para Matilde que Renata é a assassina de Rafael. A empregada repreende o patrão por amar a mocinha. Jerônimo fala para Matilde que não a deve explicações. Ele a proíbe de fofocar. Carlos e Matilde discutem. Ele fala para ela que Renata não admitiu que é a bonita. Matilde descobre que Roberta e a mocinha são irmãs. A empregada deseja agredir Renata. Matilde fala para Carlos que a mocinha destruiu a família de Rafael. O galego pede para a empregada não se meter nas decisões de Jerônimo. Regina procura Isidro. Ela comenta com ele que chamou o delegado. Regina fala para Isidro que a mensagem é cruel e agressiva. O ancião crê que a amiga está correndo perigo. Regina fala para Isidro que não pode ter medo da filha. Ele crê que a sequestrada odeia a mãe. Inês fica no quarto com Antônio. O ciumento acorda. Antônio chama Regina. Ele fala para Inês que precisa ver a viúva. Ela comenta com um amigo que Regina passou a noite no hospital. Antônio fala para Inês que só está vivo graças à viúva. Ele pede para ela ligar para Regina. Renata escreve um e-mail para Adriana. Ela conta a sua situação para a amiga. Renata fala para Adriana que está priorizando a dignidade. Ela informa a amiga que também segue o lema de Ágata. Renata conta para Adriana que Augusto a protege. A mocinha fala para a amiga que deve a vida ao vilão. Renata conta para Adriana que a sua missão no interior ainda não terminou. Ela crê que chegará a hora de admitir o fracasso do casamento. Renata fala para Adriana que adoraria a presença dela na fazenda. A baixinha lê tudo. Aurora segura a camisa de Jerônimo. Ele a cheira. Renata encontra a Aurora. A loira fala para a mocinha que só está checando se a roupa ficou limpa. Aurora conta para Renata que irá à Bonita para convidar Jerônimo para a festa. Augusto não gosta da ideia. Ele deixa a decisão nas mãos de Renata. A mocinha ressalta que não se importa com a presença de Jerônimo. Augusto planeja lançar o melhor vinho da região. Ele decide que a bebida se chamará Renascer. Renata fala o significado do seu nome para Augusto. Ele finge surpresa. Carlos devolve a foto para Jerônimo. Ele conta para o amigo que Álvaro fez um escândalo na fazenda. Carlos comenta com Jerônimo que o médico é cúmplice de Augusto. O galego revela para o amigo que Álvaro começou a beber depois que Rafael morreu. Carlos insinua para Jerônimo que o doutor atendeu o sonhador embriagado.
O galego fala para o amigo que Álvaro precisa ser investigado. Carina anda pela fazenda. Álvaro volta a perturbá-la. Carina informa ao marido que não refletiu. Álvaro comenta com a esposa que a casa está vazia. Ela relembra ao marido que sempre o incomodava. Álvaro revela para Carina que teve um ataque de loucura. Ele a assegura que nunca terá outra. Álvaro comunica a Carina que o divórcio não é uma opção. Ela aceita conversar com ele. Álvaro chama Carina para jantar. Ele reitera que deseja agradar a esposa. Carina sugere que Álvaro não se precipite. Ele comunica para ela que jamais vai perder a esperança. O delegado chega na residência de Regina. Ele comunica para os desesperados que a sequestrada pode atacar de novo. O delegado teme que a misteriosa siga invadindo a mansão. Ele fala para Regina que precisa fotografar o carro. A viúva permite que o delegado fique na mansão. Ela conta para os demais que precisa voltar para o hospital. Isidro revela para Cantu que escutou a voz da esposa de Gonçalo. O ancião fala para o delegado que a sequestradora pode ser Josefina. Ele relembra a Cantu que o apelido da criminosa é Josi. O delegado pensa em investigar Josefina. Ele descobre que as filhas da víbora têm cerca de 25 anos. Isidro comenta com Cantu que não contou nada para Regina. Selena fala para Roberta que quer as fotos. A invejosa não obedece à amiga. Selena ressalta que Roberta não pode controlar a situação. A invejosa insinua que a amiga não sabe fazer nada sozinha. Roberta fala para Serena que esperará o momento certo para agir. A jovem ameaça encerrar a sua amizade com a invejosa. Selena ressalta que Roberta não tem amigas. A invejosa não se importa com a ameaça da jovem. Constanza encerra a aula de culinária. César procura a sua chave. Ele fala para Constanza que irá embora. A morena ressalta que o jovem não precisa mudar a sua vida por ela. César fala para Constanza que sofre ao vê-la. Ele se despede dela. César desiste de partir. Ele regressa e beija Constanza. Ela o corresponde. César não fala nada e sai. Renata descobre que Augusto gosta de esgrima. Ela fala para ele que Matias e Jerônimo praticam o esporte. Augusto informa a Renata que não tem adversários. Jerônimo invade o consultório de Álvaro. O vingativo exige saber o que aconteceu no dia da morte de Rafael. Augusto comenta com Renata que a uva está pronta para virar vinho. Ela relembra ao vilão que o seu nome significa renascer. Renata pergunta qual relação Augusto tem com Aurora. Ele fala para ela que não está apaixonado pela loira. Augusto comenta com Renata que Aurora é fácil e aceita relações sem compromisso. A mocinha fala para o vilão que quer se reconstruir. Ele ressalta que Renata é única. Ele fala para Augusto que Josefina não a ama. Renata comenta com o vilão que sempre precisou ser valente. Augusto ressalta que a mocinha transformou a vulnerabilidade em uma fortaleza. Matilde canta na cozinha. Ela fala para Manuela que tudo voltará à normalidade. Matilde chama Renata de cobra. A empregada insinua para Manuela que pode ser a nova patroa da fazenda. A cozinheira debocha. Matilde fala para a madrinha que vai conquistar Jerônimo. Manuela chama a afilhada de louca. Augusto ressalta que Renata precisa honrar o próprio nome. Ela confessa para ele que a sua vida já não tem sentido. Augusto informa a Renata que não deixará de apoiá-la. Eles se abraçam carinhosamente. Jerônimo vê tudo. O vingativo insinua que Renata está sendo infiel. Jerônimo ressalta que a esposa é pior do que ele imaginava. Renata exige que Jerônimo não a insulte. Ele ressalta que ela sempre prioriza quem é mais rico, relatando que Josefina e Roberta o alertaram. Renata bate em Jerônimo. Augusto enfrenta o vingativo. Renata esclarece para o marido que só estava sendo consolada pelo vilão. Jerônimo debocha da situação. Renata ressalta que o marido não a ama. Jerônimo volta a chamar a esposa de interesseira. Eles trocam juras de ódio. Augusto segue defendendo Renata. Ela fala para o vilão que pode se defender sozinha. Renata enxota Jerônimo da fazenda. O vingativo se retira.
Adriana fala para Honório que quer visitar Renata. Ele sugere que a filha fique uma semana com a mocinha. Honório entrega um cartão de crédito para Adriana. Ele ressalta que ela mudou de status. Eles se abraçam. Honório pede para Adriana ter o seu sobrenome. Ela se emociona. Branca os interrompe. Ela convida Adriana para almoçar. A baixinha pede a presença do pai no almoço. Honório se incomoda, mas acaba cedendo à vontade da filha. Ezequiel arruma a fazenda. Aurora descobre que Augusto saiu com Renata. A mocinha fala para o vilão que ficou ainda mais arrasada com a nova humilhação de Jerônimo. Augusto tenta impedir Renata de partir. Ele ressalta que ela precisa enfrentar a situação. Augusto levanta a autoestima de Renata. Ela comenta com ele que foi desiludida. Renata não entende a mudança de Jerônimo. Augusto sugere que a mocinha repouse. Ele ressalta que é uma honra ser amigo de Renata. Jerônimo cavalga. O cavalo desvia dos galhos e o derruba. Jerônimo se recompõe. Ele sobe no cavalo novamente. Aurora pega um livro. Ela descobre que Augusto já sabia o significado do nome de Renata. Aurora percebe que o vilão ama a mocinha. Ela planeja entrar em ação. Matias e Gonçalo decidem ir para o interior. O ricaço fala para o filho que não contará nada sobre a viagem para Josefina e Roberta. Soto entrega o acordo pré-nupcial para a Víbora. Ele admite para Josefina que seguiu as ordens dela. A Víbora promete recompensar o advogado. Josefina lê o novo acordo pré-nupcial. Roberta aparece. Josefina entrega o contrato para a filha. Ela fala para Roberta que Matias deve assinar o documento sem lê-lo. Carla comenta com Constanza que irá ao hospital. A idosa percebe que a morena está estranha. Constanza desabafa com Carla. A idosa fala para a morena que conhece os sentimentos de César. Carla insinua que Constanza também sente algo pelo jovem. A morena fala para a idosa que ama o marido, mas admite que César a balança. Carla sugere que Constanza priorize o casamento. A morena planeja resistir à tentação. Branca propõe um brinde. Honório alfineta a secretária. Branca segue ganhando confiança de Adriana. A secretária ressalta que a baixinha não precisará de assessoria. Adriana informa aos demais que ainda tem muito para aprender. Branca se insinua para Honório. Ele ressalta que ninguém é indispensável. Honório elogia o trabalho de Daniel. O trabalhador tenta conquistar Adriana. Branca comenta com Honório que a baixinha e Daniel também podem ir ao porto. A secretária acaricia o empresário. Branca insiste para Honório viajar novamente. Ele pensa em Constanza. César nada e encontra Selena. Ele é frio com ela. Selena estimula César a desabafar. Ele a ignora. Honório paga a conta. Ele lamenta a ausência de Constanza no almoço. Adriana decide ir ao banheiro. Daniel se levanta para buscar o carro. Honório fala para Branca que não está gostando do jogo dela. Ela o chama de meu amor. Honório sugere que Branca se afaste de Adriana. Ela relembra que atendeu a um pedido do empresário. Branca reitera para Honório que eles transaram no porto. Ele a deixa falando sozinha. Roberta procura Matias. Ela entrega o acordo pré-nupcial para ele. Matias percebe que Roberta ainda não assinou o contrato. Ela ressalta que confia nele. Roberta assina o contrato. Matias ressalta que está começando a admirar a invejosa. Roberta fala para o bonitão que pode fazê-lo feliz. Matias assina o contrato. Ele não lê o documento. Roberta fala para Matias que quer entregar o contrato para Soto. Ele permite. Matias fala para Roberta que eles seguirão morando na mansão. Ela se chateia. Roberta reitera que Matias pode procurá-la quando quiser. Ela segura a mão dele e sai de cena. Matias olha para o convite do casamento. Regina hidrata Antônio. Ela reitera que ele foi um herói. Antônio comunica para Regina que não planeja desistir do casamento. Ela comenta com ele que o quadro dele segue complicado. O doutor aparece. Antônio crê que está melhorando. Ele descobre que os jornais noticiaram o caso.
O médico anuncia que Antônio fará uma ressonância. Ele sugere que Regina também se cuide. Aurora cobra uma explicação de Renata e Augusto. A mocinha informa a loira que estava nos vinhedos. Aurora deseja que Renata volte para a capital. Augusto intervém. Renata confirma que pretende ir embora. Ezequiel entrega um pacote para Augusto. O vilão dá um celular para a mocinha. Aurora chora. Renata agradece a Augusto. Ela percebe o incômodo de Aurora. Jerônimo bebe. Ele conta para Carlos que esteve na fazenda de Augusto. Jerônimo informa ao amigo que Renata é infiel. Ele comenta com Carlos que Josefina o alertou. O galego ressalta que o amigo empurrou Renata para os braços de Augusto. Jerônimo ignora os conselhos de Carlos. Roberta tenta entrar no carro. Diego a alcança. Roberta fala para o playboy que o prazo não terminou. Ele informa a invejosa que mostrará a gravação para Gonçalo. Roberta conta para Diego que vai se casar com Matias. Ela revela para ele que está grávida. Diego chama Roberta de esperta. Ela pretende apresentá-lo para alguém importante. Jerônimo percorre a fazenda com a cachaça. Ele pensa em Renata. Jerônimo crê que a mocinha tem mais em comum com Augusto. Ele sente o peso do chifre. Matilde fala para Carlos que eles precisam ajudar Jerônimo. O galego a desestimula. Matilde deseja conquistar Jerônimo. Carlos a repreende. Renata pega o seu novo celular. Ela caminha com dificuldade. Renata retira a sua aliança. Ela abre uma gaveta. Renata pega o quartzo do amor. Ela não para de sofrer.